Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu vou confessar para vocês, eu gosto muito de assistir outros canais que compartilham aí estudo do Vem Segue-me, que fazem aula do Evangelho de Jesus Cristo, tópicos do Evangelho. Eu amo assistir esses canais e aprender com todos eles, tá bom? Eu me sinto muito bem e por isso sempre eu estou indicando canais aqui também pelo meu canal, tá bom? Então eu agradeço aí quem me acompanha diariamente pela Rádio Sud, tá bom? Acompanha aí pelo Instagram, a Luz das Escrituras. Então muito obrigado a todos vocês. Mas eu quero confessar para vocês que eu gosto muito mais de produzir conteúdos do que assistir, tá bom? Eu gosto muito, eu acho muito fantástico essa parte do estar estudando, buscando, preparando material para compartilhar com todos vocês essa mensagem. Então eu gosto muito mais de fazer o conteúdo do que assistir, mas eu amo assistir os canais aí, eu assisto tantos quantos possível aí, tá bom? Alguns aí eu nunca deixo de assistir, eu marco, assisto depois, mas eu amo os canais aí. O meu amigo Adriano, né, do canal Meu Propósito, ele compartilha do mesmo sentimento que eu. Ele gosta muito de outros canais, acompanha, mas preparar, né, o conteúdo do próprio canal dele ali, ele acha o máximo, tá bom? Então, o nome do canal do Adriano é Meu Propósito, tá bom? O nome do canal dele. Ele faz conteúdo sobre a conferência geral, tá bom? Eu chamo ele de o rei das citações. Sempre que eu compartilho alguma coisa, ele vai lá e acha uma citação de um profeta e coloca, reforçando aquilo que eu ensinei. Muito obrigado, Adriano. Tô indicando aí, se você não é inscrito ainda do canal do Adriano, canal Meu Propósito, tá bom? Que fala sobre a conferência geral. Eu vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo. Você vai lá e se inscreva no canal aí Meu Propósito, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês aqui a mensagem sobre regras de fé. Nossa, eu amo as regras de fé. É muito bom estudar essas partes. Hoje eu vou compartilhar duas das regras de fé com vocês. Se nós formos estudar regras de fé na Pérola de Grande Valor, né, tem ali escrito regras de fé de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí vem todas as regras de fé as 13, e embaixo lá vem escrito Joseph Smith, tá bom? Ou seja, foi escrita por Joseph Smith. Mas, originalmente, as regras de fé, quem foi inspirado a escrever, tá bom? Foi Oliver Cowdery. E eu quero explicar um pouquinho sobre isso. A ideia original, tá bom? Foi Oliver Cowdery, e Joseph Smith escreveu um segundo documento revisando o que Oliver Cowdery havia escrito, originando então as regras de fé que nós temos hoje. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui a terceira e a quarta regra de fé, tá bom? E na quarta regra de fé tem uma frase que Joseph Smith ele revisou, na qual Oliver Cowdery foi completamente contra, tá bom? Ele não apoiou aquela mudança que foi feita ali. Eu vou falar sobre essa mudança. Primeiro vamos lá para a regra de fé terceira e a quarta. Eu vou explicando, lendo e já explicando, depois eu falo qual foi a mudança que Joseph Smith fez, tá bom? Então, Oliver Cowdery, quando ele escreveu, ele chamou ali regras da igreja, tá bom? Originalmente era regras da igreja, que falava sobre a fé, esse artigo todo que nós temos aqui. Então, em cima desse artigo, Joseph Smith revisando esse artigo, tá bom? Ele fez umas mudanças necessárias ali. Bom, então vamos estudar aqui, aí eu já vou explicando aqui qual foi a mudança e qual foi esse processo aqui, caso você ainda não conheça, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a terceira, que diz assim: cremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Bom, então a terceira regra de fé, ela fala sobre o ponto central de salvação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto central da salvação, tá bom? Então aqui fala que por meio da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser salva, 100% da humanidade. A expiação de Cristo cobre todas as pessoas, tá bom? Não,
não tem pessoas que precisam ficar fora dessa salvação, ou seja, a expiação dele cobre todas as pessoas, abrange tudo, tá bom? E 100%. E aqui na própria regra de fé 3 também fala como as pessoas podem ser salvas. Jesus Cristo fez a parte dele cumprindo a expiação. Qual é a minha parte então? Na mesma regra de fé diz, né? Como? Dizendo pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Ou seja, obedecendo aos mandamentos de Deus e fazendo convênio, né? Ou seja, recebendo as ordenanças do Evangelho, batismo, receber o Espírito Santo, todas as ordenanças. É isso que é a nossa parte. Nossa parte é obedecer os mandamentos e fazer as ordenanças com Deus. A parte de Cristo, né, não tem nem o que comparar, e foi a parte difícil, né, suportar toda a dor, sofrimento, pagar pelos nossos pecados. Para nós cabe essa parte aqui que é a mais fácil, tá bom? Obedecer os mandamentos e fazer as ordenanças, fazer convênios com o Senhor. Então essa é a terceira regra de fé. E falando sobre as ordenanças, logo em seguida já vem a quarta regra de fé, tá bom? Que explica aí sobre essa parte das ordenanças que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer, tá bom? Continuando dizendo assim. Inclusive a quarta regra de fé diz: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são. Bom, então reparem que aqui falou sobre princípios e ordenanças. Princípios são coisas que nós temos que continuar fazendo. Por exemplo, aqui vai falar, cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Bom, então fé é algo que você sempre vai aumentar, sempre vai desenvolver a sua fé. É algo que você vai continuando crescendo, tá bom? Isso é um princípio. Não dá para ser salvo sem esse princípio de fé em Jesus Cristo, porque é por meio dele que nós somos salvos. E depois falou aqui o segundo, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Então, sem o arrependimento também não podemos ser salvos, é a nossa parte. Então, fé e arrependimento são coisas, são princípios, tá bom? Por exemplo, a gente sempre vai ter que nos arrepender de nossos pecados. A gente se arrepende de algo que a gente fez, mas depois a gente comete outros erros, ou às vezes até comete o mesmo erro novamente. Então, é um princípio, a gente sempre vai estar trabalhando nisso e melhorando. Tá bom? Então, lendo na íntegra aqui, né, diz: fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Aí vem o terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados. E quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Então, aqui já falou sobre duas ordenanças, as duas primeiras ordenanças. Então, por isso que fala os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Então, o primeiro princípio é fé e arrependimento. Fé em Jesus Cristo e se arrepender. Arrependimento é querer uma mudança, né? Realmente querer mudar. Tá bom? Então, depois que a gente deseja essa mudança, a gente quer aceitar Jesus Cristo. E nós fazemos isso por meio da ordenança, por meio do batismo. E falou aqui sobre o recebimento do Espírito Santo por imposição de mãos. Tá bom? Então, essa é a nossa parte. Tem a parte de Cristo e tem a nossa parte, que é cumprir esses princípios e essas ordenanças sobre nós. Bom, conforme eu disse, Oliver Cowdery ele escreveu o texto original, né? Foi inspirado ali por Deus a escrever esse texto, na qual ele colocou o nome ali de Regras da Igreja. Joseph Smith ele revisou esse texto, fez as mudanças necessárias e temos hoje as regras de fé, tá bom? E tem uma parte aqui que Oliver Cowdery ele foi completamente contra na mudança, que foi nesse tópico aqui do batismo, né, que é a regra de fé 4 aqui. Eu vou ler para vocês. Aqui, quando fala assim, ó, batismo por imersão para a remissão de pecados, né? Quando ele leu essa frase, ele foi completamente contra, tá bom? Ele queria que não houvesse feito uma mudança e deixasse original como ele havia sido inspirado a fazer. A frase que ele havia colocado era o seguinte:
e realmente manifestarem por suas obras que receberam o Espírito de Cristo para a remissão de seus pecados. Então essa era a frase original. Joseph Smith, revisando ali como profeta, presidente da igreja, ele alterou essa frase aí. E isso deu muito trabalho, né? Oliver Cowdery, ele se pôs completamente contra isso, tá bom? Na verdade, ele escreveu, quando ele viu essa mudança, ele escreveu uma carta para Joseph Smith com as seguintes palavras, né? Ordeno em nome de Deus que apague aquelas palavras. Olha só, né? Ele perdeu realmente a noção de quem o profeta era, que era um homem escolhido por Deus, que tinha autoridade de Deus. E por conta disso, Joseph Smith teve que exercer a autoridade dele realmente para que Oliver pudesse mudar a ideia que estava no coração dele. Bom, eu vou colocar aqui na descrição do meu vídeo também da onde eu tirei essas partes aqui, tá bom? Para que vocês possam entender melhor. Eu peguei da parte lá do Revelações em Contexto, o livro que nós temos aqui da igreja. Bom, o que está escrito lá em Revelações em Contexto? Diz assim, ó. O documento que Joseph Smith usou praticamente era a mesma ideia, né, que Oliver Cowdery havia feito, mas adicionou passagens significativas que esclareceram e ampliavam a ideia original que Oliver havia escrito. Joseph aceitou, escrito por Joseph, o documento, aqui está falando da regra de fé, né? O documento escrito por Joseph foi aceito pela igreja como mandamento na conferência de junho de 1830. Apesar da aceitação da igreja, Oliver Cowdery desaprovou a frase na lista requisito para o batismo, que é a frase que nós acabamos de ler. E apesar de toda a igreja ter apoiado, Oliver Cowdery, ele não apoiou a mudança nessa frase aí, tá bom? E aí deu muito trabalho ali, né? Joseph Smith foi conversar com ele ali, deu trabalho para que ele pudesse mudar a postura dele. Por que ele estava nessa postura, né? Aqui no livro diz o seguinte: talvez Oliver tivesse pensado que seu envolvimento na escrita do documento lhe desse o direito de fazer exigências, quando no texto Joseph Smith, contudo, discordou, insistindo, aqui no caso, Oliver Cowdery insistindo que a exigência havia sido dada por revelação. Ou seja, as palavras que ele tinha colocado ali, ele falou, foi revelação, você não pode mudar. Foi dessa maneira que ele falou com o profeta. Porém, o profeta se manteve firme. Ele disse assim, ó, essa foi a resposta do profeta Joseph Smith. Por qual autoridade Oliver Cowdery, né, ele, tomou sobre si a fim de me ordenar que alterasse ou apagasse ou acrescentasse ou diminuísse uma revelação ou mandamento do Deus Todo-Poderoso, né? Então, a gente na igreja existe essa hierarquia, né? E o profeta presidente ali, que no caso aqui era Joseph Smith, ele não podia receber uma ordem, né, dessa maneira, né, como Oliver Cowdery estava fazendo, né? Eu ordeno-te que apague essas palavras, né? Usando de autoridade sobre alguém que tem mais autoridade do que ele, né? Então existe uma eclesiástico, né? Um poder eclesiástico na igreja, liderando outras pessoas, tá bom? E não significa que aquele que é o líder é mais importante do que os outros, né? Todos são importantes. Até mesmo no reino de Deus, essa ordem se inverte. Por exemplo, numa empresa, a gente vê que aquele presidente, realmente todos os outros estão ali para servir o presidente e ajudar a empresa a crescer, são operários, né? No caso da igreja é diferente. Aquele que é presidente, como Jesus Cristo ensinou, aquele que é chamado para liderar, ele serve a todos, é ao contrário, tá bom? Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele serviu a todos. Bom, então é essa a explicação aqui, e foi essa frase que deu muito trabalho aqui. E Joseph Smith foi lá, conversou, exerceu a autoridade dele, aí Oliver Cowdery voltou atrás, mas essa foi uma lição que ele não aprendeu, né, de início. Depois, novamente, ele caiu
em erro novamente. Talvez ali por conta de ser um professor, ser mais instruído do que o profeta, às vezes ele achava que o profeta tinha feito alguma coisa errada ou que a ideia dele valeria mais ou coisa assim. Bom, quero compartilhar com vocês sobre o conselho da ala, tá bom? O que é o conselho da ala? O conselho da ala é composto ali pelos líderes da ala que estão preocupados com as pessoas, tá bom, da ala ali. Então são os líderes, tem o bispo, tem a presidente das moças, tem o presidente do quórum e a presidente da socorro e também os missionários de tempo integral. O que se trata nessa reunião? Essa reunião acontecia semanalmente. Conforme mudanças que foram tendo na igreja, as reuniões ficaram concentradas mais nas organizações, né? Por exemplo, na organização do coro, na organização do socorro. E essa reunião aí do conselho da ala, nós temos 2 vezes por mês, tá bom? 2 vezes por mês ou 1 vez por mês. E nessa reunião é tratado de pessoas, o progresso das pessoas e as dificuldades que as pessoas têm, tá bom? Sejam elas físicas ou espirituais. A gente trata de pessoas, não é uma reunião que é tratada para falar das atividades da igreja, nada disso. É tratado e preocupação com as pessoas. Por que eu estou falando sobre essa reunião aqui? Porque num conselho da ala nós temos o bispo que está presidindo ali o conselho da ala. Então é determinado um assunto ali, ou seja, tal família, como podemos ajudar tal família, os missionários colocando ali uma família que estão ensinando e as dificuldades dessa família ao se filiar na igreja. Então ali é falado de ideias, né? O que nós podemos fazer para ajudar determinada família, determinada pessoa, e eu acho isso lindo, né? Nós todos reunidos para ajudar as famílias ali. Então isso é muito legal. Então o que acontece? As ideias, nós podemos chamar de inspirações, vêm de todas as organizações, tá bom? Pode vir da primária, pode vir da socorro, do quórum. É muito importante você saber que se você está em uma reunião dessa, você está recebendo inspiração sobre o que deve ser feito, como deve ser a ajuda para aquelas pessoas, como ajudar aquelas pessoas a progredir no Evangelho. Então essa inspiração vem e você compartilha. Então vem um pouquinho de cada organização ali e vai juntando. E o fato, né, essa inspiração que você pode até pensar, é uma revelação que eu recebi, então eu estou colocando aqui a maneira que nós podemos fazer. Mas fazer como o Oliver Cowdery já não é aconselhado, né? O Oliver Cowdery ele tomou a postura dizendo, eu recebi por revelação, não pode ser tirado. Não é assim que funciona. A sua ideia no conselho de ala, ou seja, em uma atividade da igreja ou o que for, ela é uma inspiração de Deus, tá bom? Para que você possa ajudar. Mas não significa que essa ideia, essa inspiração não possa ser aperfeiçoada. Talvez em cima da sua ideia vai vir alguém colocando algo a mais, né? E no final de tudo ali está quem está presidindo a reunião, que é o bispo, né? Para bater o martelo ali e tomar a decisão e nós vamos fazer dessa maneira. Então é muito importante ter ali o presidente, né, como se diz ali, a pessoa presidindo, no caso o bispo, tá bom? Mas eu acredito sim que Oliver Cowdery ele foi inspirado e recebeu revelação para escrever esse artigo, tá bom? Só que o fato de ter outras mudanças por meio do profeta, né, não lhe dá o direito de dizer que era uma revelação e que não poderia ser mudado, tá bom? Então a inspiração que ele teve precisou de ajustes e o profeta o fez. E é assim que funciona, tá bom? Espero que você possa ter aprendido algo com essa mensagem, que nós possamos ser humildes, tá bom? E saber que o nosso bispo foi chamado por Deus, que os líderes são chamados por Deus, a presidência do socorro, do quórum, né? O professor que está dando aula para você no domingo, são todas pessoas chamadas por Deus. Bom? E elas recebem inspiração como fazer o trabalho. E nós podemos ajudar cada um deles. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.